Olá pessoal, esta semana que se passou nos deu uma péssima notícia, a morte do físico Stephen Hawking, e não pude deixar de falar algo a respeito. Vamos tratar de forma bem superficial dos principais trabalhos deste como físico, também trataremos do método científico e de como algumas pessoas reagiram à morte deste. Mas antes de entrarmos no assunto, devo algumas explicações a vocês pelo atraso deste vídeo. Normalmente eu gravo e edito os vídeos do canal durante o final de semana. E durante esse final de semana e essa segunda-feira, eu estava sob o efeito de analgésicos bem fortes. E esses geraram efeitos colaterais consideráveis, como perturbação do sono e dificuldade para me concentrar. Essa dificuldade impossibilitou a execução do vídeo a tempo. Para ficarem a par de imprevistos e outros avisos, basta seguirem a página de Facebook do canal, onde eu já havia deixado um post sobre o atraso ontem, antes desse se tornar um atraso, né? Eu coloquei assim que eu me dei conta de que eu não conseguiria de forma alguma apresentar alguma coisa para vocês. Mais uma vez, me desculpem pelo atraso. O título do vídeo de hoje é uma referência a uma frase que já foi usada por muitos cientistas, entre eles Isaac Newton e Neil deGrasse Tyson. Não sei se Hawking chegou a usar a mesma. A origem dessa expressão pode ser traçada até o século XII, sendo atribuída a Bernard de Chartres. Essa expressão é uma metáfora para descobrir a verdade a partir das descobertas anteriores. Agora vamos ao assunto do vídeo. Os principais trabalhos foram Radiação de Hawking e os teoremas de singularidade Penrose-Hawking. Infelizmente eu não posso dar uma grande explicação sobre estes, pois não são da minha área e requerem francamente um entendimento de matemática muito acima da minha formação. Na minha formação eu tenho apenas matemática de ensino médio e um pouco além com estatística, que fazia parte do meu currículo na universidade. Radiação de Hawking. Esta também é conhecida como radiação Hawking-Zeldovich ou radiação Hawking-Bekenstein. Esses outros nomes se devem a contribuições de alguns outros ao trabalho de uma forma ou outra. Hawking formulou este modelo em 1974, após visitar Moscou em 1973, onde os cientistas Yakov Zeldovich e Alexei Starobinsky, me desculpem caso eu tenha errado a pronúncia dos nomes, mostraram a Hawking que, de acordo com o princípio da incerteza, buracos negros em rotação deveriam criar e emitir radiação, o que leva à evaporação do buraco negro. O outro nome se deve a Jacob Bekenstein, que previu que buracos negros deveriam ter uma quantia finita de entropia. E os teoremas de singularidade Penrose-Hawking são um conjunto de resultados em relatividade geral que tentam responder à pergunta de quando a gravitação gera singularidades. Mas além desses trabalhos existe algo do qual eu posso falar e que é de fundamental importância para todos os cientistas. Eu falo do método científico. E Hawking, além de cientista, foi um grande comunicador de ciência. Então, se por meio deste vídeo alguém que não conhecia ou não compreendia a forma como se produz conhecimento científico vier a entender como é feito, estamos dando continuidade ao trabalho dele e de muitos outros cientistas e comunicadores de ciência que já faleceram. E para falarmos do método científico, primeiro precisamos entender o que são hipótese, teoria, falseabilidade e lei. Falseabilidade ou refutabilidade é a propriedade de uma ideia que torna possível a esta ser provada falsa. Precisa haver algum experimento ou observação controlada que permita-se verificar o resultado e demonstrar que uma ideia pode ser refutada ou falseada. Vamos a dois exemplos para facilitar a compreensão desse conceito que pode parecer um pouco confuso. Todos os corvos são negros e todos os cisnes são brancos. São hipóteses que podem ser formuladas ao se avistar exemplares de tais animais. Porém, a observação de alguns grupos desses animais não garante que todos os membros dessas espécies sejam das respectivas cores. E estas hipóteses poderiam ser falseadas pela observação de um cisne ou corvo de outra cor, por exemplo, vermelho, verde, amarelo.
Hipótese é uma ideia inicial em ciência, que ainda vai ser testada e verificada. Porém, para ser hipótese, uma ideia precisa vir de uma observação controlada e sistemática. Teoria científica é o grau máximo de uma ideia em ciência. Ela é constituída de hipóteses que já foram testadas, falseadas, verificadas, corroboradas por evidências e que são capazes de fazer previsões com sucesso acerca do objeto de estudo. Lei científica é um estatuto que descreve de forma simples e concisa um fato. Leis científicas complementam teorias científicas. Estas frequentemente podem ser expressas matematicamente, mas esse não é um requisito. Agora vamos falar de dois princípios epistemológicos essenciais ao método científico. O primeiro é a navalha de Ockham. Esta diz que a explicação para qualquer fenômeno deve possuir o menor número de premissas possível. O segundo é quod gratis asseritur gratis negatur. O que é alegado sem evidências pode ser rejeitado sem evidência. Ao eliminar qualquer premissa desnecessária, elimina-se a possibilidade de cometer erros adicionais e elimina-se ideias inúteis. E ao exigir corroboração e verificação para qualquer premissa apresentada, garantimos que as premissas que sobreviveram à primeira navalha tenham base na realidade, não sejam apenas produto de imaginação ou crença de seus autores. Agora vamos à progressão de uma ideia no método científico. Primeiro passo, se faz uma observação sistemática e controlada do fenômeno ou objeto que se deseja investigar. Segundo passo, ao se coletar os dados dessa observação, teremos fatos observáveis. Terceiro passo, ao se examinar esses fatos, fazemos conjecturas sobre os mesmos. Estas são as hipóteses científicas. Quarto passo, as hipóteses precisam ser corroboradas, testadas, verificadas de forma independente e serem capazes de fazer previsões com sucesso acerca do objeto de estudo. Quinto passo, se a hipótese atende a todas essas características com sucesso, ela se torna uma teoria científica. Se a hipótese é incapaz de sobreviver a esses critérios, então retorna-se ao primeiro passo. E são as teorias e leis científicas que constituem o conhecimento científico. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas onde entram as leis nesse processo? Essas são produzidas durante o processo de transformação de uma hipótese em teoria. Teorias científicas muitas vezes contêm leis em seu corpo de conhecimento. Agora vocês devem estar pensando, mas é só isso? Não. É aqui que a maravilha acontece. Uma vez que conhecimento científico tenha sido produzido, este abre as portas para novas observações sistemáticas e controladas que iniciam o processo novamente e produzem conhecimentos completamente novos ou complementam algum conhecimento anterior. Exemplos disso são os modelos newtoniano de gravidade e os modelos pós-Einstein de gravidade. Algum de vocês pode estar pensando sobre o físico holandês Erik Verlinde. Posso ter errado a pronúncia do nome dele, enfim, não falo holandês, não tenho a menor ideia de como pronuncia. Então, se eu cometi um erro, me desculpem. Este alegou ter criado um novo modelo que seria melhor que os atuais para explicar a gravidade. Mas o modelo deste ainda não atende a todos os critérios que mencionei acima, apesar do sensacionalismo que foi feito. E, portanto, ainda é apenas uma hipótese. O modelo dele une a termodinâmica ao modelo das cordas. O problema é que o modelo das cordas ainda não atende os critérios que eu mencionei. Ele ainda não é uma verdadeira teoria. Mas hipóteses não são completamente inúteis. Estas podem servir como inspiração a mais pesquisas sobre o assunto, o que pode levar a mesma a ser reformulada e acabar atendendo os critérios e vir a se tornar uma verdadeira teoria científica. Hipóteses podem ter graus diferentes de confiabilidade por atenderem a mais ou menos dos critérios que eu mencionei acima. Por exemplo, o modelo das cordas, por mais que ainda não seja uma teoria, ele atende a mais critérios do que criacionismos. Antes que alguém pergunte qual a confiabilidade de criacionismos, bom, nenhuma. Eles nem devem ser considerados hipóteses na maioria das definições de hipóteses. Apenas uma definição completamente vaga é que permitiria que estes sejam encaixados.
pois estes não são baseados sequer em observação controlada e sistemática. Esses também não atendem nenhum dos critérios que eu mencionei para ideias em ciência. Se algum criacionista deseja me provar errado, fique à vontade. É simples, basta apresentar corroboração para seu modelo favorito, desde observação controlada e sistemática até os critérios que eu mencionei. Ficarei aguardando e rindo. Agora, gostaria de trazer a vocês alguns exemplos da moralidade de algumas pessoas que se dizem virtuosas e que seguem, ou melhor, dizem seguir um código de valores superior. O objetivo aqui é não apenas demonstrar que tais alegações de virtude e de superioridade moral não têm qualquer base na realidade, pois pessoas que fossem, entre aspas, virtuosas ou possuíssem valores morais aceitáveis não estariam fazendo esse tipo de alegação. Mas para aqueles que possam estar assistindo e possuam valores similares, eu convido ao questionamento, tanto das alegações que são apresentadas como dos seus valores, pois fazer piada sobre uma morte recente não é algo que eu considere aceitável de ninguém. Para quem tiver interesse na origem da moralidade humana, a base desta é empatia e comportamentos pró-sociais. Estes podem ser observados em diversos animais. Eu já tratei disso em alguns vídeos sobre criacionismo, onde o criacionista faz alegações do tipo, ou um teísta também. Eu apresento vários artigos científicos tratando disso. Mas eu não vou falar disso aqui, pois fugiria do tema, mas eu pretendo voltar a esse assunto em um dos vídeos da minha série de moralidade, que no momento está parada. Eu tenho intenção de voltar a ela o mais cedo possível, mas eu não tenho nenhuma previsão de quando vai ser. Então, me despeço aqui como sempre com vida longa e próspera, e os exemplos de moralidade serão expostos agora. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!